Irmãos, essa será a nossa última aula sobre a doutrina da pessoa de Deus, teontologia. Eu estou terminando de preparar a próxima apostila. Acredito que até quinta-feira estará pronta. Eu já envio no grupo para vocês, tá bom? Mas terça-feira, como de costume, eu vou trazer ela impressa para cada aluno, tá? Que nós vamos ver a doutrina do homem, tá? A doutrina do homem, a antropologia. É uma apostila menor, tá? Enfim, então hoje nós vamos concluir esse assunto. Vamos falar um pouco sobre a doutrina da Trindade, sobre aparições divinas, talvez angélicas também, sobre milagres e um pouco ainda sobre outras religiões. Pensei nisso aqui. Vamos lá, né? A palavra Trindade refere-se às três pessoas de Deus, e embora muitas vezes seja relacionada a qualquer trio, não podemos fazer isso. A palavra Trindade fala exclusivamente do trio divino ou da tríade divina, tá? Ela não, ninguém pode falar a Trindade referindo-se a três amigos, por exemplo, ou como alguns teólogos gostam de fazer, a Trindade satânica, né? O anticristo, a besta e o falso profeta do Apocalipse, que muitos se referem à Trindade satânica. Não existe isso. O próprio nome Trindade refere-se a Deus, tá? Então, se vocês quiserem falar a tríade satânica, referindo-se ao anticristo, a besta e o falso profeta, tudo bem, mas a Trindade não, tá? A palavra Trindade também não aparece nas Escrituras, não é um vocábulo bíblico, como muitos outros vocábulos, como muitas outras palavras do ramo da teologia, ela não aparece na Bíblia. A própria palavra teologia não aparece na Bíblia, e a própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia, né? São designações externas. Então, não tem problema quanto a isso. Nós temos enfrentado uma época onde tem crescido o número de igrejas unicistas, e unicismo é uma das heresias em relação à Trindade. A ideia do unicismo é que apenas Deus Pai, apenas o Pai é Deus. Então, para os unicistas, Jesus Cristo não é Deus e o Espírito Santo também não é Deus. E aí vai variar de religião para religião. Por exemplo, algo mais próximo aqui do nosso contexto: as testemunhas de Jeová são unicistas, tá? Apenas o Pai é Deus, nem Jesus é Deus. Jesus é um Deus menor, mas não é igual ao Deus Todo-Poderoso. Ele é tido apenas como Filho de Deus, e o Espírito Santo, na teologia das testemunhas de Jeová, é a força ativa de Deus. Força ativa é se você pegar um pedaço de cobre e colocar ali, aí você vai ver uma força ativa. Força ativa não sente tristeza, o Espírito Santo se entristece, se alegra e por aí vai. Outra igreja unicista da nossa geração é a chamada Tabernáculo da Fé. Ouviram falar? Tabernáculo da Fé é aquela que tem um programa de TV, eu acho que ainda passa, não sei, eu não acordo tão cedo, mas geralmente era no SBT, que chamava-se Fé Perfeita. É um nome bem modesto, né? Passa ainda, né? Um nome muito humilde. Como é a sua fé? É perfeita, tá certo. Era apresentado pelo pastor César Augusto, ainda é por ele? Ele morou aqui em João Pessoa muitos anos, me parece que ele saiu daqui, agora está em Recife. E a igreja era ali em Cruz das Armas, pertinho da UPA de Cruz das Armas, em João Pessoa, ali por trás. Parece que se mudaram dali um pouco mais para frente, para Jaguaribe. Eu não sei onde é que fica, tá? Não sei onde é que fica, mas eu sei que agora é em Jaguaribe. Então, essa igreja, ela cresce
lentamente, não é uma igreja tão grande como as Testemunhas de Jeová, e eles usam esse mesmo argumento: nem o Filho é divino, nem o Espírito é divino, apenas o Pai é divino. Eles são unicistas assim. Então, essa igreja, que é menos conhecida do que as Testemunhas de Jeová, tem como seu grande profeta, vou escrever de azul que a linha é mais grossa, tem como seu grande profeta, quem sabe o nome do cara? Já dei a indicação aqui da primeira célula, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Bem, se não for assim, com H antes do N, tá? Mas eu acho que é assim. William Branham, ou Branham, tá? Bem, você está equivocado com a grafia aí, mas é mais ou menos isso. E esse camarada é interessante porque ele exerceu um ministério de muitos milagres nos Estados Unidos no século passado, no começo do século passado. E há vídeos no YouTube dele operando milagres, dele tendo muitas revelações sobre as pessoas, sobre o que as pessoas estavam sentindo, ou problemas que elas estavam enfrentando. Eu não desacredito da possibilidade disso acontecer não, tá? Quando nós formos ver a doutrina do Espírito Santo, nós vamos analisar melhor a questão dos dons espirituais. Mas, conforme conversamos aqui em aulas passadas, acho que até semana passada conversamos sobre isso, não é porque acontecem milagres que é de Deus. Há milagres também na Igreja Católica, lá nos carismáticos, nos centros espíritas, há curas também, nos terreiros de Umbanda acontecem curas, no islamismo há curas lá também, nas religiões animistas, aquelas que eles acreditam que tudo tem vida, uma pedra, a pessoa pode reencarnar em qualquer coisa, numa pedra, num macaco, num outro bicho qualquer, numa árvore, acontecem curas também. Os magos lá de Faraó operaram milagres, lembram? Mateus 7, de 15 a 23, os camaradas lá, Jesus disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? E aí Jesus disse: eu direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus não negará que eles terão feito isso. Não estou seguindo ainda não entrei ainda não. O Senhor Jesus não negará, tá? Mas não é porque há milagres que essas pessoas conhecem Jesus ou estão fazendo a obra de Deus. Então o ministério do Tabernáculo da Fé está ligado a esse camarada aqui. E é interessante para nós o seu nome e a associação dele, porque outro camarada conhecido nosso, talvez não tanto aqui em Santa Rita, não sei, ainda não vi. Tem Igreja Verbo da Vida aqui em Santa Rita? É muito grande lá? Alguém conhece gente de lá? Conhece? Quantas pessoas mais ou menos você conhece de lá? Tá. Alguma delas se converteu lá? Alguém conhece muito de lá? Geralmente são assim que eles começam, tá? Venham para cá. Então, esse camarada aqui é o grande profeta. É o grande profeta do Verbo da Vida. Kenneth Reagan e William Branham eram amigos. Não só isso, eles compactuavam no mesmo ministério. Eles eram parceiros ministeriais. Reagan é mais recente, era bem mais jovem quando começou, faleceu aos 86 anos, já faz tempo, acho que deve ter falecido em 2003, se não me falha a memória, tá? Enfim. Então, há outras igrejas menores que têm negado a doutrina da Trindade hoje em dia, tá? Mas vamos ver no que consiste a doutrina da Trindade. Depois a gente fala sobre mais algumas heresias da doutrina da Trindade, tá? Bem, há uma definição aí mais longa de Trindade do dicionário do Dr. Curtio Gonzalez,
que diz assim: a doutrina na qual Deus, ao mesmo tempo em que é uno, existe eternamente em três pessoas, que geralmente recebem o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. A própria palavra Trindade não aparece nas Escrituras, né, como eu falei. Em grego, parece ter sido utilizada primeiramente pelo bispo Teófilo de Antioquia no século II. Então, geralmente, a palavra Trindade é atribuída sendo mais posterior, século IV, por aí, mas Rústio Gonzalez, o historiador, diz que ela já aparece no século II, isto é, do ano 101 para frente, tá? Então, é recente, logo no comecinho do cristianismo. Contudo, os ingredientes fundamentais da doutrina se encontram nas Escrituras, na qual se considera que Jesus é digno de adoração e, no entanto, ele não é o mesmo a quem ele se refere como Pai. E ele próprio, Jesus, promete o Espírito Consolador como outro Consolador. Logo, pode-se dizer que o desenvolvimento da doutrina trinitária é simplesmente de esclarecimento e definição do que já estava implícito nas Escrituras, tá? Então, embora o nome não apareça na Bíblia, como muitos outros nomes na teologia, a doutrina está lá. E ao longo dos séculos, a igreja cristã foi respondendo às indagações que estavam sendo feitas através de concílios e elaborações teológicas, como essa, por exemplo, de Rústio Gonzalez, que eu acabei de ler, tá? Mas o princípio, aliás, os elementos bíblicos, os elementos da doutrina estão nas Escrituras. Vamos ver alguns textos bíblicos. Vamos conversar a respeito de alguns textos. Vamos começar com os primeiros versículos da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nesses dois primeiros versículos, nós vemos duas pessoas da Trindade envolvidas na criação. Por outros textos, posteriormente, é que nós sabemos que Jesus também estava aqui. Ele é essa palavra criadora de Deus, ou criativa de Deus, tá? Mas Deus, um dos nomes primários de Deus, aparece aqui, Elohim, no princípio, Elohim, e no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ainda não temos a indicação do número 3, mas temos duas pessoas criando aqui, tá? Veja só, no versículo 3, quando diz assim, que Deus disse, haja luz e houve luz, muita gente tem associado erroneamente essa luz aqui a Jesus Cristo. Não é, tá? Essa luz aqui do versículo 3 não é Jesus. Ao contrário do que Roberto Carlos diz, essa luz é claro que não é Jesus, tá? Essa luz aqui é luz literalmente, luminosidade, iluminação. Por que não é Jesus? Porque essa luz é criada. Haja luz, não havia até então, passa a existir a partir da ordem divina. E Jesus não é criado, ele é criador. Ele não é criatura, ele é criador, tá bom? Então alguns têm feito até uma teologia de que Jesus, na verdade, que é a luz que ilumina todo homem, que ele fala lá no Evangelho de João, ali é uma metáfora, tá? Ninguém pensa que Jesus, por onde passava, iluminava, literalmente falando. Ali é uma metáfora, tal como ele não é uma porta, assim como eu sou a porta, eu sou o pão da vida e tudo mais, são metáforas também. Então, algumas pessoas têm explicado que essa luz aqui é Jesus, porque
a gente não consegue explicar o fato da luz ser criada no primeiro dia e o sol só depois, acho que no quarto dia. Na verdade, eu não sei também explicar. Adalto Lourenço sabe, tá? Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Como é que a luz foi criada antes do sol? Eu não sei. Nessas horas eu evoco as palavras do sábio teólogo sertanejo Chicó. Só sei que foi assim, tá? Eu não sei. Irmãos, aliás, quando os teólogos quiseram agradar os cientistas, eles na verdade acabaram propagando a teoria da evolução. Vocês sabem qual era a formação acadêmica de Charles Darwin? Em que ele era formado? Quem lembra? Economia, será? Pois é, ele era formado em teologia. Charles Darwin nunca foi biólogo de formação, tá? Na verdade ele estava se preparando para ser um ministro da igreja anglicana, quando entra numa confusão de fé, num dilema, numa crise era a palavra que eu queria, por conta de uma de suas filhas que era doente, e ele não consegue lidar com a doença da filha enquanto está se preparando para ser pastor. Que Deus é esse que faz com que uma criança nasça doente? Na cabeça dele, isso foi demais para ele. E aí ele saiu viajando, veio até Galápagos, escreveu tudo aquilo, a origem das espécies, e somente na sexta edição, em 1859, é que vingou a origem das espécies, né? E há mais de 800 vezes expressões do tipo talvez, possivelmente, provavelmente e sinônimos no livro dele. 800 vezes. Veja quanta certeza ele tinha. Tá? Bem, nós vamos falar um pouco sobre isso melhor também no próximo módulo, tá? Então, nós vemos aqui duas pessoas envolvidas na criação. Vamos para o versículo 26. Quem pode ler aí, por gentileza? Gênesis 1, 26. Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa expressão, obrigado, Renato. A expressão façamos o homem é uma expressão que tem causado certa polêmica também na interpretação bíblica. Isso porque algumas pessoas querem acreditar que esta passagem fala claramente sobre a Trindade. Não fala, né? Não fala claramente sobre a Trindade. Primeiro que o número 3 não aparece aí, então a gente não tem como saber. É um plural, é óbvio que é um plural, mas um plural, será que são 3? Tá? Então o texto não deixa claro quanto a isso. Pode ser 2, como nos primeiros versículos aparecem 2 pessoas. Será que são 4? A gente sabe que não, né? Pelo restante da Bíblia. Mas há outra questão, além de ser um plural na nossa língua, esse recurso aqui, alguns intérpretes acreditam que trata-se de algo chamado plural majestático, plural de majestade. Quando um rei, na época de Moisés, ia falar de si, do seu reino e dos seus grandes feitos, nos documentos oficiais, ele falava no plural. Então isso tem feito com que alguns teólogos, como por exemplo Millard Erickson, um grande teólogo, um dos maiores de todos os tempos, que está vivo ainda, né? Tive o privilégio de tirar uma foto com ele lá em Recife, acho que uns 2 anos atrás. Millard Erickson explica na sua teologia sistemática que talvez seja um plural majestático. Gruden não concorda, tá? Gruden pensa que não, que é um texto que fala assim sobre as 3 pessoas da Trindade. Bem, vocês decidam aí, tá? Se não for esse texto, há outros textos que falam com mais clareza. Eu acho que esse texto não fala com clareza sobre a Trindade, tá? Então vamos lá. Alguma pergunta? Vamos ver outro texto, queridos.
Só um minutinho, deixa eu encontrar aqui. Números, capítulo 6. A bênção sacerdotal ou arônica, né? 6:22. Número 6:22 a 27. O Senhor disse ainda a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Ok, nós sabemos que quando o Antigo Testamento traz a palavra Senhor toda em caixa alta, é a tradução de qual palavra hebraica? Lembram? Pode falar. YHWH, o tetragrama, o Yahvé. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé levante sobre ti o seu rosto e dê a paz. Bem, talvez essa tríplice menção ao nome de Deus, ao nome próprio de Deus, seja um indicativo, eu acredito que é muito forte isso, como diriam os neopentecostais, é um forte indicativo apontando para a doutrina da Trindade, que já sendo mais clareada, mais esclarecida. Na verdade, irmãos, todas as doutrinas bíblicas vão sendo clareadas. Os teólogos gostam de chamar a progressividade da revelação. Deus não chega e diz todas as doutrinas como é que vai ser, como é que serão, mas Ele vai dando mais luz à medida que o povo vai vivendo, à medida que as escrituras vão sendo escritas. Vamos ver outras passagens. Salmos 45, por gentileza, abram aí e preste bastante atenção, viu? Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. E parece um detalhe, e é um detalhe. O teu trono, ó Deus, o salmista está falando com Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Opa, esse versículo 7 aí é um nó, né? Ele não está falando para alguém, para um ser humano. Por isso, Deus, o teu Deus, não. Ele está falando só para Deus aí. Por isso, Deus, o teu Deus, ele está dizendo que Deus tem um Deus. Opa! O autor da carta aos Hebreus usa essa passagem aqui, o versículo 6, para falar da superioridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Lembram? Hebreus capítulo 1. Então, com quem o salmista está falando aqui? Com Jesus Cristo. Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus, o Deus de Jesus é o Pai. Por isso que ele ora ao Pai. E as testemunhas de Jeová dizem assim: como é que Deus ora para Deus? Filho, é Deus Filho orando para Deus Pai. Se não fosse assim, a gente não conseguia entender. A gente já não consegue entender plenamente. Então é Jesus, o salmista está falando para Jesus. Por isso, Deus, o teu Deus. Alguma pergunta? Vamos para mais textos.
repassa pelo menos um aí. Roda aí o peão das perguntas na sua cabeça. Mais alguém? Eu, particularmente, tenho dificuldade de explicar a Trindade, porque é algo meu mesmo. Pode ver que quando eu bato os versículos, provavelmente não está falando disso. Provavelmente está no plural. Aí ele diz, não, aí aqui está se referindo a mais de um. Aí aqui Deus, por isso Deus, o meu Deus, aqui é Jesus, aqui é esse aqui. Mas a princípio, talvez, lendo São Salmo, não entenda. Mas quando vai para a igreja, e aí é interessante as escrituras, né? Você fazer esse ciclo, porque ela vai se responder. Isso. Mas assim, eu tenho dificuldade de desdobrar versículos e explicar a Trindade. Tá, mas eu vou para os versículos mais fáceis depois. Não, até os mais fáceis também. Tipo, me prova, eu estou achando também, me prova a Trindade na Bíblia. Eu coloco mais ou menos. Eu fico até, eu paro, leio, dou uma pausa. Mas é o quê? Dizer que é a Trindade. A barba? A barba interfere. Eu fico com dois entendimentos na mente. Eu falo, isso aqui quer dizer que é a Trindade. Eu mesmo leio e no meu livro, Diga aí. Então, quando ele se refere aqui a companheiros, esses companheiros são. Aqui aonde? Versículo 7. Sim, os seres humanos. Veja Atos 10, 30. Porque ele não coloca como Deus, né? Não. Por isso Deus mais que os dois companheiros. Mas Jesus era só Deus? Não. Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Então Deus Pai o ungiu com óleo mais do que a todos. É isso que diz Atos 10, 38. Veja aí. Os companheiros são os outros irmãos de Jesus. Mas aí no início do versículo se refere a Deus companheiro. Sim, filho. Não, Não, não. São dois só. Deus Pai e Deus Filho. Na verdade, duas pessoas da divindade. Veja aí, Atos 10, 38, por favor. esse é o versículo. Então, esses salmos você precisa de bastante fundamentação. Quando eu falo bastante fundamentação, é assim, no mínimo você se enxugou das escrituras no que se tem. Uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa muito que não tem tantos atributos para você chegar nesse tipo de interpretação, não conhece a Bíblia como um todo, talvez ele tenha mais dificuldade. Talvez ele tenha sido depois ele tenha mais dificuldade. Mas é assim mesmo em relação a todas as doutrinas bíblicas. Não vão saber mais de todos. É assim mesmo. acho que ele fala que Deus ungiu Jesus Cristo como, né? E é isso que ele está falando. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Tá. E outro texto também diz que Deus não dava o Espírito por medida a Jesus. Certo. Mas o meu questionamento é o seguinte, eu não sei se é a questão de tradução também, essa palavra companheiro. Não porque quer me questionando, é porque vai passando já de cor na cabeça. Quando ele se refere ao seguinte, a primeira frase aqui, a segunda frase do outro, ele diz, por isso Deus me deu Deus, tranquilo no entendimento. É ele falando com Deus e se referindo ao Deus superior. Tranquilo entendimento. Mas aí na segunda frase, é essa questão que ele coloca. Escolheu dentre os teus companheiros. Sim. Não é o que eu estou dizendo? Os outros seres humanos. Mas Jesus não é. No Antigo Testamento, Jesus não era humano aqui. Não, ele não havia encarnado ainda, né? Então, É um salmo messiânico. Isaías 53, se você ler só Isaías 53, você pensa que é Novo Testamento. Mas é uma profecia com riqueza de detalhes. Entendeu? Há muitos outros salmos messiânicos também. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Vamos para outro salmo, 110. Acabei já falando, né, um pouco sobre 110, mas vamos lá.
revisitar. Salmo 110. Só dar uma revisitada que eu já expliquei esse versículo aqui. Mais uma vez, Deus Pai e Deus Filho, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Bem, mas esse texto aqui é mais uma vez um texto do Antigo Testamento que foi mencionado, foi citado em Hebreus capítulo 1. E a primeira expressão, cara, não. Só um minuto. Não, isso é só um apagador, vamos para outro. A primeira, disse o Senhor, em caixa alta, né? É a tradução de quê? Ao meu Senhor. É a tradução de quê essa palavra? Ah, não, não. A ideia é Deus Pai. Esse aqui é o nome pessoal de Deus Pai, falando ao Senhor. Também é divino. Eu já expliquei essa questão. Jesus explica muito melhor lá em Mateus, dizendo que é o filho de Davi. Ao filho de Davi, que Yahvé está falando, que é o próprio Jesus Cristo. É um erro que falta também. Cometeram. Essa aqui é uma convenção, eu expliquei, dos tradutores em português, não é? Quando traduzem o nome Yahvé, tetragrama, bota Senhor tudo em caixa alta. E quando traduzem o Adonai, só o S. Só o S maiúsculo, nas duas versões. Deve ser uma Almeida mais antiga. Isso aí foi. A minha Almeida está o Senhor maiúsculo e o outro todo minúsculo. Tá, a deve ser revista atualizada. Né? A corrigida, que é a mais antiga, de 1995. Veja aí, irmão, por favor, se é a sua revista corrigida. Geralmente é um erro da NVI. Nossa, aí tá só o S maiúsculo? Hã? Ah, tá. Fala aí. Aqui é NVI, mas está dessa mesma forma que está essa do pai. Talvez seja o aplicativo, tá? Bem, então vamos ver outro texto, e aí sim que aponta para o número 3, Isaías capítulo 6. Eu vou ler esse texto aqui, pelo menos até o versículo 8, e fazer alguns apontamentos, tá? Isaías 6, a partir do verso 1. Quem está sem Bíblia se junta a um crente? Ele já estava junto, Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, que tinha sido um bom rei, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Já pensou? Ele foi orar, foi na igreja, no templo, e teve essa visão de Deus. Aí ele começa a descrever os detalhes aí. Acima dele havia serafins, é um tipo de anjo, a gente vai ver isso depois. Cada um tinha 6 asas, meu amigo, olha aí. Com 2 cobriam o rosto. A ideia é que os anjos não veem a santidade de Deus, o rosto de Deus, né? Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam.
Então pelo menos serafim tem asa. Não sei anjo comum, mas serafim eu sei que tem asa, né? E clamavam uns aos outros. Clamar quer dizer gritar. Então esses anjos aqui são anjos barulhentos. Eles estavam gritando um para o outro lá. Tem gente que pensa que o culto tem que ser silencioso, porque se o culto não for silencioso, não é reverente, né? Aqui, tinha barulho e tinha reverência. Quando Jesus entra em Jerusalém, os crentes estavam fazendo tanta zoada, ou para fazer zoada, né? Alguns, né? Que os fariseus pediram assim: Senhor, pede para teus discípulos fazerem silêncio e se calarem. Jesus não gostou da ideia deles não. Ele disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Você vê desde o primeiro século que os crentes que gostam de calar os outros é coisa de fariseu mesmo. Desde o primeiro século é assim. Não tem problema se é silencioso ou se é barulhento. O importante é ser reverente, né? E se é para Deus, né? Bem, esses anjos aqui eram barulhentos. E eles gritavam o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É uma nova palavra aí, né? No versículo 1 é Adonai. No versículo 3 é Yahvé. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. A fumaça no Antigo Testamento representa a presença de Deus, né? Então eu disse, Isaías, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Agora ele reconhece que o rei não é mais Uzias. O verdadeiro rei é o Senhor, né? Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com atenaz, tipo um espeto de churrasco, tá? Ou um pegador daqueles de brasa. E tocou minha boca com a brasa e disse, queimou a boca do cara, diga aí: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Ok, queridos, então este nós do versículo 8 não é plural majestático. Nós vemos indicações da própria Trindade aqui, com o número 3 aparecendo algumas vezes. Primeiro, ele diz que vê Adonai, no versículo 1, Senhor. No versículo 3, eles estão adorando, os serafins estão adorando Yahvé. Opa! E quem os anjos adoram? Só Deus. Tanto um quanto o outro são Deus, ou fazem parte da divindade. Os serafins têm 3 pares de asas. E eles cantam a santidade de Deus por 3 vezes. Por que não cantam 2 vezes ou 4? Porque eles estão cantando, clamando, na verdade, a Trindade. E aí no versículo 8, finalmente nós temos um plural, que é Deus falando com Deus, e a indicação do número 3 implícita no texto. Finalmente, um texto que aponta para a divindade das 3 pessoas, que só serão reveladas plenamente no Novo Testamento. Perguntas? Vamos lá. Nenhuma? A fumaça fazia parte do culto do Antigo Testamento. Havia um incensário. Era sacudido pelo sacerdote, representando a presença de Deus. Tá? É, tipo os padres. Aquela... A essa altura, vamos voltar aqui para a apostila, antes de entrar nos textos do Novo Testamento. A gente vai fazer melhor, a gente vai procurar toda a máquina.
Se não orar e jejuar, pode botar fumaça aqui até de fogueira, que não representa a Deus. Vou colocar aqui para vocês o seguinte: recomendo que todos decorem a definição da Trindade oferecida por Wayne Grudem, que é essa aí. Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Eu quero que vocês decorem isso até a próxima semana. Já decorou? Você já decorou? Botar você num bilho de castigo. Alguém decorou? Então decorem essa definição da Trindade aí, são 2 linhas, né? Vamos destrinchar essa definição aqui. Veja que Grudem diz que Deus existe eternamente, né? Nós já vimos isso sobre a eternidade divina, a sempiternidade, como eu preferi chamar. E ele existe assim sempre como 3 pessoas. Deus é formado por 3 pessoas: Pai, Filho, ou Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Agora não há confusão das atividades de cada um. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Filho não é o Pai nem o Espírito. E o Espírito não é o Pai nem o Filho. Cada pessoa existe por si, vamos dizer assim, e cada pessoa é plenamente Deus. Mas não existem 3 deuses, só um. Essas são as evidências bíblicas. Eu coloco aqui algumas passagens que a gente já conhece, né? O Pai é Deus, o Filho também é Deus. Nós vimos Salmo 45, Salmo 110. Vamos ver João 20, 28, por favor. As testemunhas de Jeová odeiam essa passagem aqui que a gente vai ler agora. João 20, 28. Eles odeiam essa passagem aqui. Quem achar pode ler, por favor. Não, lê de novo. Você não leu corretamente não. Senhor meu e Deus meu. Tomé diz que Jesus é o seu Senhor e Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele seria o maior falso profeta de todos os tempos, porque ele disse ser Deus, ele recebeu adoração como sendo Deus. Mas não se ocupe, ele é Deus. Então por que Tomé não foi repreendido aqui? Porque ele sabia que Jesus, ele acertou, que Jesus é o Senhor e é Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Vamos ver essa passagem de Atos 5, por favor. Atos 5. Vocês sabem que o pronome que o Novo Testamento mais usa para falar de Jesus é Senhor, né? Vamos ver aqui. Por favor, quem pode ler? Atos 5, versículo 3, versículo 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que pedisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do povo? Conservando porventura você é teu e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Então, essa passagem já é conhecida de todos nós. Eles não têm obrigação de vender nada e muito menos de dar o dinheiro para a igreja. Pedro diz isso aqui, ratifica isso. Se você vendeu, o dinheiro era seu. Agora você não pode mentir não. Só que Pedro diz que no versículo 3 eles mentiram ao Espírito Santo. E no versículo 4 Pedro diz que eles mentiram a quem? Deus. Aí no versículo 9 é evocado aqui também o Senhor Jesus. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Já viu aí Deus matando crente mentiroso na nova aliança, pós-Pentecostes? Deus continua a fazer isso, né? Isso acontece na igreja em Corinto, primeira aos Coríntios capítulo 11, permitam desviar um pouco do assunto aqui. Por causa da irreverência na ceia, naquela cidade, alguns estavam doentes, Paulo diz isso, e alguns já tinham morrido, ele diz com eufemismo, né? Alguns já dormem. Tiago também escreve que isso pode acontecer. No capítulo 5, no finalzinho da sua carta, ele diz que se alguém no meio da igreja estiver doente e tiver cometido pecado, ele deve confessar o pecado, chamar os presbíteros da igreja, confessar e receber a oração, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ou seja, é possível que a prática do pecado faça com que a pessoa adoeça e até morra. Tá? Não quer dizer que todo mundo que adoece, todo crente que está doente é porque pecou. Não, todo mundo adoece porque Adão pecou um dia. E aí o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Mas é possível também essa relação de causa e efeito entre prática do pecado e a disciplina de Deus com uma doença. Inclusive o próprio Jesus falou sobre isso também, né? Já que estamos falando do assunto, me permitam. Será que eu vou achar? Deixa eu ver. Achei. João capítulo 5, versículo 14. Por favor, algum irmão leia. João 5, 14. Mais tarde, Jesus se encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. Já pensou? Há um exagero aí, né? Hoje em dia, o pessoal do Verbo da Vida, Valnice Milhomens e outras igrejas, o pessoal diz que se o crente está doente é porque pecou, né? Até com alguns amigos eu brinco quando o cara está doente: qual foi teu pecado? Fala, eu sei que tu és um pecador mesmo, até agora eu não menti, né? Mas não é assim, né? Mas pode acontecer, tá bom? Bem, vamos retornar aqui. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Alguma pergunta sobre isso? Temos mais passagens para analisar. Fala aí no microfone. Sobre o Salmo 22. Sobre o Salmo 22, no caso, fazendo um contraponto com a palavra de Deus na música, quando ele disse: Senhor, por que desamparar? Isso aí no Salmo 22. Jesus, com um judeu que sabia de tudo isso no Antigo Testamento. Eu queria saber se esse Senhor é uma menção a Deus Pai e do Espírito Santo. Jesus falou isso. Falei. E também pegando uma coisa sobre Romanos 11, porque dele, o poder para também é uma menção a Deus. Boas perguntas. Não, Senhor, porque me desamparaste, é só um recurso da literatura hebraica, da poesia hebraica, melhor dizendo, de paralelismo, né? Então, o paralelismo de repetição, o paralelismo de sinônimos, tipo o Salmo 19:1, quando a segunda expressão diz exatamente o que a primeira diz,
os céus proclamam a glória de Deus. Primeira expressão. Segunda expressão, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Igualzinho, sinônimo, né? E é só uma repetição, tá? A ideia ali é Deus Pai mesmo. Senhor, Deus meu, por que me desamparaste, né? É Deus Pai mesmo. Elohim, Elohim. No Romanos 11, não vejo ali uma referência à Trindade, não. É uma doxologia, tá? Ele fala sobre a Trindade no capítulo 8 de Romanos. Aí sim, ele apresenta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas aí em Romanos 11 é uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma palavra, a tradução literal seria palavra de glória, né? Doxa, glória, logia, palavra. Na verdade, uma doxologia é uma exaltação. Isso acontece nas cartas apostólicas, na conclusão geralmente de um assunto que aponta para o grande poder de Deus, a grande sabedoria de Deus. E Romanos 9 a 11 é um dos trechos mais difíceis de interpretar da Bíblia. Então, quando ele conclui aquelas questões todas difíceis ali, ele faz essa doxologia, tá bom? Mais alguém? Bem, queridos, então há algumas heresias relacionadas à Trindade, além do unicismo que eu comecei mencionando, que eu não coloquei na apostila aí, tá bom? Uma heresia foi defendida por um camarada chamado Marciano. Marcião ou Marcion, depende da fonte que você vê, que viveu aí por volta do ano 150 depois de Cristo. Marcião elaborou a primeira lista de livros do Novo Testamento, o primeiro cânon, que tinha 11 livros, 10 cartas paulinas, sem as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, fora as 10 cartas paulinas, e o Evangelho de Lucas, sendo que o Evangelho de Lucas estava todo retalhado. Tudo que fazia menção ao Antigo Testamento ele tirou. Então o argumento de Marcião era o seguinte: ele foi considerado um herege de sempre, e ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Por isso, aliás, que ele fez essa lista tão reduzida de livros do Novo Testamento. Então, na opinião dele, o Pai de Jesus Cristo não é o Deus mencionado no Antigo Testamento. Já pensou? Alguns incrédulos pensam assim ainda hoje. Dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau e que o Deus do Novo Testamento é tão bonzinho. Deus sempre foi bom. Deus sempre foi gracioso, misericordioso, mas na Antiga Aliança ele tinha uma maneira diferente de se relacionar com a humanidade, em alguns aspectos, pelo menos, em relação à nova aliança, tá? Então, esse argumento de dizer que, primeiro, a Bíblia mostra, o Antigo Testamento mostra um Deus sendo mau e depois um Deus sendo bom, não são a mesma pessoa, tá bom? Era um argumento de Marcião. Outro argumento semelhante a este, outra heresia, é a ideia de dizer que a Trindade não é Deus em 3 pessoas, mas são 3 manifestações de Deus. Então é uma outra heresia que diz que Deus primeiro se revelou como Pai no Antigo Testamento, como Filho nos Evangelhos, Jesus Cristo, e a partir do Pentecostes até o final dos tempos como Espírito Consolador, o Espírito Santo. Como a gente pode refutar biblicamente essa heresia? Júnior, Maius, Cristiane, José, aprenda o nome de vocês. Como é que a gente pode refutar essa heresia? De que Deus é não Deus em 3 pessoas, mas a Trindade são 3 manifestações de Deus. Vamos lá. Fala, garoto. Com passagem bíblicas. Passagem bíblicas. Como é que a gente pode refutar? Essa é fácil, tá? Pense direitinho. Quer falar?
Não, vamos lá. Pode ser. E o Espírito? Isso aparece 2 vezes em João, tá? E uma vez, eu não lembro agora qual é qual, tá? Mas uma vez é referindo-se à divindade, mas outra vez é referindo-se à unidade. Então, as testemunhas de Jeová, quando geralmente a gente cita isso, ela diz: não, mas eu e minha esposa também somos um, porque somos unidos. Pode falar, Atos. Não prova. Não prova isso. Esse é o argumento deles. 3 manifestações. É mais simples do que vocês pensam, gente. Calma aí, relaxa um pouco. Respira fundo, Cristiano. Você que estava confundindo doença nos rins com conjuntivite, mas tudo bem. Está melhor? No batismo de Jesus, gente. No batismo. Vamos ver Mateus capítulo 3. Isso. Deixa eu ver aqui, varão. 3:13. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João, seu primo aí, né? Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Aqui, depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir. A tradução literal seria se rasgar, tá? É interessante essa tradução. O céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, eu não sei quem ouviu, tá? Se todos ouviram, ou se só Jesus e João, não sei. Mas uma voz disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então as 3 pessoas da Trindade estão juntas aqui. Não são 3 manifestações de Deus, são 3 pessoas. O Filho acabou de ser batizado, o Espírito vem corporalmente, né, já que é um Espírito, e o Pai falou: este é meu filho amado. Tá? Esse é um bom texto para refutar essa ideia de que a Trindade seriam 3 manifestações de Deus. Sim. Isso a pomba todos devem ter visto lá. Tá? É um símbolo de recomeço. Exato. A voz e o filho. É verdade. Faltaria aí a terceira pessoa, né? Oi? Diga aí. Eu falei como a pomba veio para quem estava com Jesus ter visto o Espírito vindo. Porque se a pomba não tivesse vindo, ia vir o Espírito que podia ver. Só teria a voz do Pai, né? E o Filho encarnado ali. Isso. Entendi, não. Exato. Eu esqueci de ajuda. Isso. Tá vendo que eu falei que era fácil? O que é isso? É errado, é 5-7. Irmãos, já falei para vocês, não sei quem decorou, né? 1 João 5, é o penúltimo versículo, acho que 21, né? É aqui, não, é 20, é o penúltimo, é. 1 João 5, 20.
Para vocês aí que estão na labuta com a testemunha de Jeová. Pensamos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o primeiro para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu faço uma pergunta para vocês, diante de tantas explicações. Pode alguém que nega que Jesus Cristo é Deus ser salvo? O que vocês acham? Sim, gosto dele, mas não adoro ele não. Acho que Deus não é Deus não. Não quem? Não pode ser salvo? Estou perguntando, é uma daquelas convocações que você fica falando com ele. Não, porque o nosso cristianismo é justamente. Eu acredito que não, porque o cristianismo é justamente a mensagem que fala sobre. Eu quero informar sobre. Não, mas pode falar. É verdade. Eles acreditam, a testemunha de Jeová acreditam que Jesus. Rapaz, eu não sei. Não sei essa não. Vou anotar e vou pesquisar. Eu sei como os adventistas, mas os adventistas acreditam que Jesus é Deus. Mas eles não acreditam que Jesus carregou os nossos pecados. Foi Satanás na teologia adventista. Você não estava ouvindo isso hoje. Mas, Jesus disse que ninguém vem ao Pai, se não for ele. Se a pessoa não adorar, não aceitar. Então, na opinião deles, Jesus é como um profeta, um pregador, como nós. Só que mais especial, entendeu? Tudo bem, meu irmão. É que a ideia É o microfone que está me atrapalhando. é porque eu já escutei essa pergunta, eu já escutei a resposta. Não, é justamente isso, que o cristianismo é a ideia de Deus que teve um filho que veio para fazer essa redenção. Então, a ideia de um Deus cujo filho ainda não veio, esse não é o cristianismo, esse não faz parte do plano da redenção que Deus colocou para provocar a salvação. É mais ou menos essa resposta. Não, o plano da redenção. O filho. Mas a gente acredita que. Isso, pronto, saiu. Então, talvez. Falou do mesmo. Rapaz, é o seguinte, talvez seja isso aí, se você está tentando lembrar. Em todas as outras religiões, é o homem que tem que fazer algo para Deus. No cristianismo não. Foi Deus que fez algo pelo homem. Ele se doou, tá? De maneira misteriosa. Deus encarnou e Jesus morreu na cruz, seu filho. E aí tem esse dilema todo da teologia, né? A gente vai ver melhor sobre isso na doutrina de Jesus Cristo, tá? Mas eu também não acredito, irmãos, que alguém que nega a doutrina da Trindade, conhecendo, negue que Jesus é divino e pode ser salvo, né? Eu não acredito não. Eu acredito que essas pessoas estão perdidas. Por mais que elas conheçam da Bíblia, como eles conhecem, né? Ali no salão, eles sabem argumentar com uma beleza, né? Aliás, eles não saem para a evangelização sem 2 anos de treinamento não, tá? Eles não saem. E, enfim, quer falar, João? Tá só conversando paralelo na hora da aula. Entendi. Acabou-se. Não dá, não dá. Mas não tem testamento. Faça essa pergunta.
no Antigo Testamento não existia Jesus Cristo. A pessoa era salva. Ótima pergunta. Essa pergunta é a melhor da noite. A salvação sempre foi por meio da fé. É isso que diz Gênesis e Paulo repete em Romanos, que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Ele creu em Deus, que Deus era seu Salvador, e assim ele foi salvo. Então a salvação na Antiga Aliança, até a encarnação de Jesus Cristo, e a mensagem do Antigo Testamento tem a pessoa de Deus Pai como centro, a centralidade de Deus Pai. Eles não sabiam que viria Jesus Cristo com esse nome, mas eles sabiam que viria um Salvador. Messias significa prometido, né? É a mesma coisa de Cristo. Messias é hebraico, Cristo é grego. Então, desde Gênesis 3,15, que Deus prometeu esse Salvador. E lá em Gênesis 3,15, Deus já deu algumas indicações, inclusive do nascimento virginal, que diz: da semente da mulher vai nascer um homem, né, que vai pisar na cabeça da serpente. Na semente da mulher, quem tem semente, biblicamente falando, é o homem. Aliás, a palavra semente em grego, como é que é? Sêmen. Tá? Então o Messias foi prometido desde que o pecado entrou no mundo. Na verdade, para Deus, a gente sabe lá, conforme Apocalipse 13:8, se não me falha a memória, Jesus já tinha morrido ali e tudo mais, né? Da perspectiva da eternidade. Então, quando Deus estabelece o culto no tabernáculo, com sacrifícios, o culto do tabernáculo, irmãos, não tinha pregação nem louvor. Olha aí para a nossa conferência. Só tinha sangue e oração. É o gostinho, eu deixei eles com gostinho de sangue na boca. Misericórdia. Então, o culto do tabernáculo, queridos, era só a confissão. O pecador botava a mão na cabeça da ovelhinha, do cordeiro, né? Confessava a sua culpa ali perante os sacerdotes. Eles matavam os animais, esfregavam o sangue, né? Aspergiam. E esses animais todos, assim, aí comia carne, assava a carne e comiam, né? Deve ser uma delícia. Acho que o cheiro é muito bom, mas eu particularmente não gosto muito de carne. E esses sacrifícios todos do Antigo Testamento, queridos, apontam, como a gente gosta de dizer, né? Representam Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo é o sacrifício definitivo de Deus. Então é uma tipologia que Deus foi acrescentando, implementando. Foi. E aí você teve uma 10 filhos, mas os outros 10 morreram com a salvação. Aí ficou com 20 filhos. Foi pai de 10 na salvação é 10, né? É verdade. Tem gente que tem mais, né? Naquela época era até comum ter muito filho assim. Bem, alguma pergunta mais sobre a Trindade? Diga, mano. Sobre esse Marcião aí, que falou que foi um dos grandes heréticos, fez parte de negar a questão da Trindade. Sim. A negação da Trindade é uma negação da pessoa de Cristo, até pouco, se a salvação sem fé em Cristo. Ela diferencia do ideológico para uma heresia. O que é que se diferencia de ser ideológico ou uma heresia? Está sendo, para mim está sendo claro. A diferença, querido Diego, é se é uma questão fundamental das Escrituras. E a pessoa de Cristo é fundamental. Na verdade, ele é o principal assunto das Escrituras. Então não dá. Inclusive, ele blasfema, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é mau e tal, e que não tem nenhum vínculo com Jesus Cristo, né? Além de ser um herege, era um blasfemo também, Marcião. Tá? Sim. Semana passada teve uma casa e eu disse, não vou ter tempo para mais porque vocês diferem de fundamento que para mim é importantíssimo. E Jesus é Deus. Aí cara pensa, não, mas nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos que Jesus é
o que seria idolatria, né? É pior ainda. Aí, com base nisso tudo, eu queria saber o seguinte: se a negação em si da pessoa de Cristo ou de outra determinada doutrina na religião, na seita de Jeová, se tornaria uma heresia por conta disso. Sim. Isso é fundamental. Sim, isso aí e um monte de outras coisas. Tanto que para sustentar essas heresias, eles têm uma tradução bíblica que não é aceita por nenhum estudioso, nenhum erudito em línguas bíblicas fora da seita deles. É um argumento intrínseco. É porque essa tradução é boa. Por quê? Porque a gente está dizendo que é boa e acabou-se. Tá? Não é só essa heresia não, tem mais outras. Ou seja, a heresia é aquele que fere o fundamento principal do nome de Deus, ou seja, Cristo, Espírito Santo, Deus, que é considerado como heresia. Sim, exatamente. Diferenciar sobre heresia, então, essa é uma heresia da outra, isso é heresia. Heresia a gente usa mais popularmente para alguém que fala besteira. Isso é uma heresia, mas nem é, entendeu? O cara é um crente. Por exemplo, a forma de batismo. Vocês são batistas e vocês gostam de muita água. Eu fui batizado por aspersão. Para mim, qualquer aguinha está valendo. O borrifado no cabeleireiro está valendo. Entendeu? Então, para alguns, vocês vão querer me batizar de novo aí. Só que eu jamais me rebatizarei. Tá bom? Uma só fé, um só batismo. Qualquer coisa, o que é ali? Não, um banho de piscina pode ser. Tá bom? Para alguns é uma questão fundamental, né? Só o cara só é devidamente salvo se ele for batizado por muita água. Para mim não. Qualquer aguinha está valendo. Então aceita qualquer batismo cristão. De adulto. Sim. Congregacional. Não aceita. Alguns só aceitam. Minoria. Maioria é. Só pode ser simbologia, né? Porque a gente morre literalmente, né? Para todo mundo, está tudo bem. A gente vai discutir amplamente sobre isso, tá bom? Eu já morri uma vez, né? Já fui. Morri não, meu coração parou. Bem, vamos lá, queridos. Então, já vimos sobre a Trindade, temos aí alguns minutos ainda. Última página aí da apostila. Entenderam? Rapaz, Vitor, quando vem, escapa, né, bicho? Amarrei ele na cadeira. Maurício, meu amigo. Rapaz. Amigo, misericórdia, viu? Fazer uma corda, viu, Maurício? Para amarrar ele aí, semana que vem. Vamos lá. Então, no item 2.8 falou sobre teofanias, que são aparições de Deus, tá? Acontecem algumas no Antigo Testamento, em Gênesis, mas não é muito comum, tá? Aparecem mais manifestações de anjos, então seriam angelofanias, tá? Anjos em forma humana. E a outra questão nas angelofanias ou teofanias, que é quando aparece a expressão o anjo do Senhor, que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, né? Então isso aí trata-se de uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Toda vez que o anjo do Senhor aparece com essa designação, o anjo é mensageiro, então ele aparece com atributos divinos. Não é qualquer anjo, não é qualquer mensageiro. Então, por isso que os estudiosos da Bíblia estão convictos de que se trata de uma
aparição de Jesus antes da sua encarnação. Tá? Não vou me estender sobre isso não, porque a gente vai ver a doutrina dos anjos também. Tá bom? Bem, sobre milagres, nós já comentamos bastante semana passada e um pouco hoje. Eu quero encerrar com essa questão de como ensinar sobre Deus às outras religiões. Eu coloquei alguns pontos aí, só 5, e que pode ser melhorado certamente com a ajuda de vocês, tá? Hoje e posteriormente também. Então, na minha opinião, a gente pode ensinar sobre Deus às outras religiões, definindo biblicamente quem é Deus e quais são as suas características, os seus atributos. Por exemplo, o Deus do Islã, que é chamado de Alá, ele nunca teve um filho, ele tem filha. E ele não é um Deus muito bem-humorado. E é um Deus que exige orações 5 vezes por dia e exige barbáries dos seus súditos, como a explosão, o martírio, tá? Então esse não é o Deus da Bíblia, não é o mesmo Deus da Bíblia. Aliás, o Islã não é trinitário, apenas o cristianismo é trinitário, tá? A Trindade é uma doutrina que está presente no cristianismo católico e protestante. E aí entre os adventistas também, mas as testemunhas de Jeová, os mormons e as outras seitas cristãs, como espiritismo e por aí vai, não acreditam na doutrina da Trindade como nós acreditamos, mas os católicos acreditam, tá bom? Pelo menos na teoria. Número 2, apontando para a exclusividade de Jesus Cristo para a salvação. E é aí que o bicho pega, porque em Deus todos acreditam, mas a única forma de ser salvo é crendo em Jesus e que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, que a gente não precisa fazer mais nada. Inclusive essa é uma acusação que o arminianismo recebe constantemente de pessoas desinformadas, de que no arminianismo a salvação é pelas obras. Bem, se alguém apontar uma única referência de Armínio ou seus seguidores falando isso em algum livro, eu gostaria de ver, tá? Na verdade, já foram feitas contagens sobre a palavra graça, por exemplo, nos escritos de Armínio. E embora Armínio, por exemplo, tenha escrito muito menos do que Calvino foi uma máquina de escrever, a palavra graça aparece mais nos escritos de Armínio do que em Calvino. Já pensou? Bem, então devemos apontar para a exclusividade de Jesus Cristo para a salvação. Número 3, estudando bem as outras religiões para combatê-las adequadamente. Essas religiões geralmente mudam de posição de décadas em décadas. E aí, se você pegar um material muito antigo para estudar sobre elas, aquela doutrina não vai mais estar sendo pregada. Por exemplo, os mormons pregaram durante um tempo que os negros não iam para o céu, como o catolicismo também pregou que os negros não tinham alma, tá? Então, quando os mormons quiseram alcançar a América Latina e o continente africano, eles pararam de pregar isso, simplesmente pararam de pregar, não mudaram a argumentação, pararam de pregar. Então, se você pega um material antigo deles, você vai estudar uma doutrina que eles não pregam mais. A poligamia, o Joseph Smith morreu espancado, Ele e o irmão dele estavam presos lá em Utah, e uma delegacia pequena lá, acusados de poligamia, que eles pregavam no começo, mas hoje não pregam mais. E aí os camaradas invadiram a delegacia e mataram ele de pancada. Eles, ele e o irmão dele. Tá? Então é preciso se informar adequadamente. Ah não, mas eu gosto, eles têm essa heresia aqui. A gente não precisa ter raiva das outras religiões, pelo contrário, a gente precisa ter amor. A gente não pode agir como Jonas agiu, Nem quero pregar para aquele povo, eu quero que eles morram. A gente precisa policiar o nosso coração sobre isso. Número 4, e aí não está em ordem, digamos assim, cronológica, tá? Orando por elas, vamos orar por algumas pessoas e nos envolver. E número 5, envolvendo toda a igreja para evangelismo e discipulado, eu digo treinando. E aí eu vou perguntar um negócio para vocês, talvez o Joaquim Andrade já tenha perguntado,
Eu não estive aqui ouvindo as palestras dele, infelizmente. A gente conhece pessoas, ou sabe de missões que capacita servos de Deus para evangelizar muçulmanos, índios, povo da janela 1040, reevangelizar a Europa e tudo mais. Mas quem está se preparando para evangelizar as seitas? Não é verdade? Então, para evangelizar esse campo missionário, esse público, é preciso também, como nos outros grupos, muito estudo, talvez até mais, porque além das doutrinas bíblicas, nós precisamos conhecer as doutrinas que eles acreditam, tá bom? Bem, alguma pergunta, irmãos? Eu quero encerrar com uma oração pela cidade de Santa Rita e pelas falsas religiões que têm ensinado erroneamente sobre Deus aqui, sobretudo as testemunhas de Jeová. Vamos orar por esse público, para que Deus salve esse povo. Aqui na igreja tem alguém que é testemunho de Jeová? Ele não é um quê? Não é crente ou não é testemunho de Jeová? Como é? Vamos orar para vocês terem mais crentes esse testemunho de Jeová aqui. Deus amado, diante do que temos visto na Tua Palavra, sobre as Tuas maravilhas, os Teus atributos, a Tua grandeza, o Teu desejo de salvar a humanidade, e diante do que temos aprendido aqui junto com os irmãos, sobre a Tua Palavra, sobre o Senhor, nessa hora colocamos diante de Ti a cidade de Santa Rita, te pedindo que o Senhor salve membros dessas religiões que não têm ensinado corretamente sobre o Senhor e a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor levante no meio da Tua igreja, aqui representado por diversas denominações, filhos Teus, capacitados por Ti, para evangelizar testemunhos de Jeová, adventistas, mórmons, católicos, espíritas, umbandistas, membros de igrejas neopentecostais que tão distantes estão da Tua Palavra. Pai, salva nesses dias, Pai, pessoas vindas do engano, Pai. Usa os Teus filhos que moram, que congregam e que pregam por essas ruas aqui para isso, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fazer só a chamada, queridos.